Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 que começa todos os dias, às 9h47 da manhã, aproximadamente. E agora tem uma novidade, 947 volta a acontecer todos os dias, às 9h47 da manhã. Porque até então, o que estava acontecendo? Essas lives estavam acontecendo de terça e quinta à tarde, às 15h47. Mas agora voltamos todas as lives às 9h47. Se por caso um dia ou outro tiver algum evento, eu sempre venho aqui e aviso que aquela live naquele dia vai ser mais tarde, ou mais cedo, enfim, mas todos os dias eu estou aqui com vocês para falar sobre yoga, para falar sobre para quem é professor de yoga, experiente, para quem é professor de yoga, que está começando na profissão, quem é aluno que está em formação profissional, ou até aquela pessoa que é praticante de yoga e sonha um dia se formar, porque agora, no programa VIP, eu também abordo a parte da formação profissional. Então, se você se encaixa num desses 4 perfis, fica aqui comigo nas lives que você vai aproveitar muito material, muito contexto, muitas coisas de atualidade, o que está acontecendo dentro do nicho de yoga e dentro de alguns subnichos dentro do yoga também eu falo. E aí você vai pegar algumas ideias e vai aplicar aí no seu dia a dia, e também eu posso apoiar você a dar um passo a mais no seu negócio. Então, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa que está impedindo você de evoluir, coloca nos comentários sempre dos posts, dos vídeos, me manda um direct ou entra aqui ao vivo e fala comigo. Eu vou ficar muito feliz de poder te apoiar, dar um passo a mais na senda do seu Yoga 5K. É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Esse é o nosso objetivo. Paty, mas é só o dinheiro pelo dinheiro? Não. R$ 5.000 é uma média, porque hoje a realidade é que os professores de yoga ou não ganham nada ou ganham 1.000, quando ganham muito ganham R$ 2.500 a R$ 3.000. Então o objetivo aqui é fazer você alavancar para chegar no 5K. 5K não é um valor que você vai ficar milionário, não é um valor que você vai ficar como pica-pau, iate, mulheres, US$100.000, não é isso, tá? Mas a ideia é que você viva bem e consiga viver o estilo do yoga, trabalhando com yoga. Ganhando menos de 5K, isso fica muito difícil, independente do lugar onde você mora. 5K, dependendo da cidade onde você mora, vai ser uma fortuna. Dependendo da cidade onde você mora, vai ser super ok, vai dar. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo, tem um custo de vida muito alto. Eu sei que várias regiões do Brasil têm um custo de vida muito alto. Fora do Brasil, vai depender. Eu sei que tem gente de Portugal que me acompanha aqui nas lives também, acompanha no meu canal. Então, é interessante você verificar o custo de vida. Mas 5K dá super para você pagar sua alimentação, você comer bem, poder fazer seus cursos de aprimoramento, você poder pagar aluguel, você poder pagar ali coisas bem básicas, até tipo gasolina, como tá caro. Se você vai se deslocar para casa de um aluno e você vai de carro, ou se você pega Uber, tudo isso é um custo. E quando você ganha pelo menos R$ 5.000 por mês, você consegue sim ter uma vida mais gostosa, morar às vezes numa região que você não poderia morar se você ganhasse menos por causa do aluguel e condomínio. E aí você vai ter mais qualidade de vida, porque às vezes você mora num bairro tão bacana que você pode conseguir personal presencial, caso você queira presencial, tá? Aqui eu falo sobre online também. Você consegue ministrar personal às vezes andando. Olha que legal. E não precisa se deslocar tanto. E você se deslocar menos tem uma outra vantagem, que é você se deslocando menos, você tem mais tempo e energia para você. Porque tem 3 coisas que eu gosto de sempre avaliar antes de tomar uma decisão sobre algum trabalho ou sobre qualquer coisa que eu vá fazer na vida. Quanto vai despender de tempo, quanto vai despender de dinheiro e de energia. Energia, porque se você pega uma situação muito complexa e aí aparentemente não vai gastar muito tempo, aparentemente não vai gastar muito dinheiro, mas vai demandar muito a sua energia. É uma situação que você não gosta, é uma situação complicada, delicada, e isso pode minar sua energia. Se mina sua energia, pode ser que você não fique bem aquela semana, e aí as suas aulas são prejudicadas, pode ser que você tenha que fica mais desfocado e você vai ter que perder tempo com aquilo, uma coisa que você faria em pouco tempo você vai fazer mais. Então, esses 3 pontos são muito importantes antes de você avaliar qualquer coisa. Quanto tempo, quanto dinheiro e quanta energia você vai despender para fazer aquela situação. Isso serve para escolha de aula também, tá? Você vai pegar um personal, falar legal, aquele personal é bacana, ele vai pagar um valor muito bacana para mim, o valor hora-aula vai ser R$ 350, como eu já ministrei aula personal a R$ 350. E aí você fala, pô, que legal. Só que você vai ter que despender muita energia, porque é um caso bem complexo, e o tempo você vai ter 1 hora para ministrar aula para ele, 15 minutos antes, 15 depois, então, né, talvez você tenha que se deslocar, mas 1h30, 2 horas para aquela aula, porque se você for presencial, e dinheiro talvez você não tenha que despender muito dinheiro em relação a essa aula, só que energeticamente é uma aula que vai te consumir muito, então será que vale a pena?
Isso é legal você começar a avaliar, tá? E isso também é uma das grandes coisas legais do mundo do yoga. Você escolhe com quem você quer trabalhar. Você não saiu de uma empresa ou parou de atuar com alguma outra coisa que você queria, ou se você não pudesse escolher a sua agenda. Então comece a perceber o quanto isso vai despender de energia. Então não vale a pena. Você tem a sua agenda na mão. Quando você tem a agenda na mão, você tem ônus e bônus. Qual que é o ônus ali? É que você faz dono da sua agenda. Quando você é dono da sua agenda, o que vai acontecer? Você vai ter que se organizar. E pode ser que você organize errado. Qual que é o bônus? Você é dono da sua agenda. Então você coloca ali as coisas que são importantes para você. Não apenas trabalho, tá? Coisas importantes para você. A sua prática de yoga diária, isso é essencial. Eu sempre falo aqui. Se você não pratica todos os dias, volte 2 casas e comece a praticar todos os dias. Coloque na sua agenda, até que aquilo se torne um hábito e não precise mais colocar na agenda. Por exemplo, escovar os dentes, você não precisa colocar na sua agenda. Tomar banho, você não precisa colocar na agenda. Mas yoga tem que ser a mesma coisa. Enquanto não é hábito, coloca na agenda. Paty, eu não tenho 1 hora. Faz em 5 minutos, 10, 15. Faça o melhor que você tem com o tempo que você tem. Não importa qual é esse tempo. E não adianta vir com a desculpa de falar, mas eu pratico na aula do meu aluno. Tudo bem, não é. Na aula do seu aluno, a aula é do seu aluno. Quem está praticando é ele, não é você. Por mais que você faça algumas coisas. Não é a vivência profunda. Vivência profunda é você e seu tapete. Pode ser que você faça aula com algum outro professor ou a aula você mesmo, mas é o seu momento, não é o momento do aluno. E também não venha com essa que você vivencia o yoga o dia inteiro, você pode vivenciar o yoga o dia inteiro. Legal, mas se você não senta no tapete em algum momento, tá faltando alicerce ali na sua vida. Então pensa nisso, tá? Pensa sempre em a prática tá em dia. Então você pode também montar a sua agenda, colocar prática, alimentação, tempo de você preparar o seu alimento, tempo de você ir ao mercado, fazer compra, feira, tempo para você estudar, para você ler, fazer coisas que você gosta, como ir ao parque. Isso tem que estar na agenda. Você tem que olhar o que dá para fazer, porque a sua agenda não é só trabalho, não é Tetris. A sua agenda não é Tetris para você ficar encaixando as coisas. É importante você ter respiros e você ter momentos para você fazer as suas atividades, que não é só dar aula, tá? Não é só o momento do tapetinho, tem prospecção, tem a parte de gestão financeira, tem muitas outras etapas que também são importantes. Olha só essa mega introdução, mas o tema de hoje não é esse, tá? O tema de hoje é só que isso é muito importante. Se isso não tiver ok, se a sua prática não tiver em dia, se você não tiver bem com você, com a sua agenda, não adianta você pensar em métodos de aula para você ensinar yoga se o básico não está sendo feito. Então, pensa primeiro nesse básico bem feito. E aí você vai pensar em como você fazer a sua entrega de aula de uma maneira ainda mais refinada. Então, vamos lá. Métodos de aula para ensinar yoga. Esse é o tema de hoje. Primeiro passo essencial para que você chegue até aqui, para que você avance no que eu tô falando, é você ter uma formação profissional. Porque não adianta você ter os melhores ingredientes do mundo e às vezes você vai fazer um doce maravilhoso, um doce mega refinado. Você tem ali todos os ingredientes ali aparentemente à sua frente, tem ali a batedeira, aquelas diferentona, e você não sabe como usar. Você não sabe como fazer o bolo, porque faltou técnica, faltou conhecimento. É a mesma coisa. Se você senta no tapete de yoga e você não sabe como ministrar uma aula, você falta conteúdo técnico, conteúdo filosófico, volte e estude. É necessário sim você ter uma formação, ter um conhecimento para que você consiga transmitir a mensagem do yoga, primeiro com segurança para você e para o seu aluno, para ter certeza se aquilo que você está fazendo é coerente. Porque tem situações que você tem que avaliar, como, por exemplo, você não vai dar uma aula logo de cara para uma gestante que começou a praticar agora. Por quê? Porque você não sabe a condição de saúde dela, é muita mudança no corpo. Primeiro a mudança da gestação, depois a mudança de começar a querer praticar yoga. Não é que ela não possa, pode, mas precisa de orientação médica. Ou vai começar a ministrar aula com alguém que tem pressão alta, alguma coisa. Precisa saber o que pode e o que não pode ser dada naquela aula. E isso geralmente vem da sua formação profissional. Paty, isso eu não tenho na minha formação profissional. Então, faça algum curso ou mentoria que te dê essa informação. Na dúvida, sempre peça um exame médico, sempre peça para ela passar no médico e o médico avaliar o que ela pode ou não fazer. E você explica para ela ou entrega um exame médico com o desenho das principais técnicas que você executa na sua aula para que o médico dela avalie. Técnicas principalmente em relação a asanas. Geralmente, as partes de mudra, puja, mantra, pranayama, até técnicas de kriya, de limpeza, yoga nidra, que é descontração, e meditação, samyama, não tem nenhuma contraindicação. Geralmente essa contraindicação ela é mais
conectada com asanas, com as técnicas corporais. Então, peça um exame médico. Então, essa é a primeira coisa. Tenha formação profissional e depois peça exame médico, a segunda coisa, tá? Se você não tiver certeza daquela situação. Mesmo para aquele que é formado. Se você é formado em yoga, é um professor de yoga experiente, mas pegou uma situação muito diferente, por exemplo, eu peguei uma aluna que ela tem uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável. E aí, o que eu posso dar para ela, o que eu não posso? Por exemplo, na aulicria, nunca. Contrações abdominais, nunca, porque isso vai estimular mais a movimentação, né, dos intestinos. Então, não posso dar esse tipo de técnica para ela. Mas como é que eu sei sobre isso? Eu fui buscar saber. Quando eu conversei com ela, quando ela ainda era prospect, se você não faz uma conversa com seu prospect, sai logo ministrando uma aula experimental, cuidado. Além de você poder prejudicar aquele prospect, você vai perder preciosos argumentos que aquela pessoa vai te dar. E você perde isso. Então, cuidado. Busque saber exatamente o que você pode falar para o seu prospect. E aí, pega a informação do seu prospect e coloca na aula experimental. Mas cuidado, tem dúvida? Peça exame médico. Então, nesse caso, eu não podia dar cria, técnicas de limpeza na região do abdômen, né? Na aulicria ou Rajasa Dhyana Bandha. Então, eu não posso dar para ela. Então, eu dei Trataka, eu dei outras coisas. Perceba que o yoga ele é muito amplo. E se você só sabe uma técnica, você vai buscar saber qual que é uma outra que você pode substituir. Existem muitas substituições de técnicas que você pode fazer. Muitas. E essas substituições vão te dar até jogo de cintura para você montar aulas mais elaboradas. Olha que legal. Isso é muito importante. Ter formação profissional e ter certeza que aquela pessoa está apta para fazer a sua aula, apta em relação à saúde. Paty, mas o yoga não é para todos? O yoga é para todos, mas principalmente para quem é saudável. Se a pessoa não está saudável por algum momento ou passou por alguma cirurgia, e mesmo jovem, tá? Eu conheço professor de yoga muito saudável, que faz coreografia, super bem, super jovem, que tem pressão alta. E é genético. Tem técnicas que em algum momento de pico ele não pode fazer, nenhum tipo de invertida. Por exemplo, invertida você não dá para quem tem pressão alta. Baixa, mas o meu aluno ele tá sob tratamento, ele tá medicado. Tá, mas mesmo assim, precisa de um laudo médico. O médico vai assinar dizendo que não tem problema nenhum e o aluno vai assinar também. Peça para o aluno também assinar o exame médico. Por quê? Não adianta nada o médico dele ter falado que não pode. Aí ele vai na sua aula, se for uma aula online ou presencial, se for em grupo, vê todo mundo fazendo o que quer fazer. Ou mesmo faz em casa, né? Ah, eu quero fazer essa técnica aqui, é muito legal. Todo mundo quer fazer invertida. Todo mundo quer ficar de ponta cabeça, quer tirar foto. Isso é muito comum, o aluno quer fazer isso. O que você faz nessa situação? Você vai ter o exame médico dele. Então vai lá, o médico tá falando que ele não pode fazer aquela técnica, ele tá assinou embaixo que ele tá ciente que ele não pode executar. É uma segurança para você, como professor. Você tem que se respaldar como professor de yoga. Se você não tiver esse respaldo, se acontecer qualquer coisa com aquele aluno quando ele estiver em aula com você, ele pode querer processar você. É raro acontecer? É raro, mas pode acontecer. Por isso que eu conheço escolas que têm câmeras em todas as salas de prática. Se acontecer alguma dessas situações, tem como argumentar, né? Então, fique ligado nisso. Tenha esse respaldo. Não dê aula sem ter esse respaldo, principalmente em situações críticas, que a pessoa tem alguma doença pré-existente, ou que ela fez uma cirurgia recente, ou que é terceira idade, ou é grupo de risco, ou está gestante, peça exame. Eu prefiro até, por precaução, antes dessa pessoa começar a fazer qualquer atividade com você, pedir esse exame médico. Então, é mais um respaldo para você. Paty, o que isso tem a ver com métodos de aula? Tudo. Você vai poder variar esses métodos de aula quando você conhece mais o seu prospect, né, para você dar aula experimental, ou o seu aluno, né? Então, você vai começar a variar as aulas quando ele já é seu aluno. Então, se você não faz a gestão evolutiva com o seu aluno, eu gosto de fazer a gestão evolutiva do aluno ainda quando ele não é aluno, quando é prospect. Eu chamo de gestão evolutiva do futuro aluno. Então, a galera que está no programa VIP, eles receberam material, um script passo a passo do que falar e eles conversam com o prospect. Lá ele vai saber como desenvolver uma aula para o aluno. Ah, Paty, mas aí eu não fiz isso, já tenho aluno, como é que eu faço? Daí você faz outra coisa, você vai marcar a gestão evolutiva do seu aluno. Agenda essa gestão evolutiva e faça as perguntas. Também no programa VIP eu também tenho lá, os alunos, os mentorados têm ali o passo a passo do script do que falar, do que fazer numa gestão evolutiva do aluno. E aí você vai aplicar. Aplicando isso, o que vai acontecer? Você vai conhecer mais o seu aluno e você vai conseguir desenvolver mais métodos de aula. E aí você vai conseguir aprender a ter mais refinamento da sua aula e a aula vai ser mais direcionada para o seu aluno. Então, esse é um dos passos. Outras coisas que você pode fazer. Sempre pense que existem 3 estágios de aula. Quais são os 3 estágios? Aula de iniciante, que é quando a pessoa nunca fez yoga na vida e ela precisa ter contato com yoga. Isso
isso é chamado de uma aula pré-yoga, tá? Ela ainda não é aula de yoga, é uma aula de iniciante. Essa pessoa vai ficar nessa aula de iniciante aproximadamente um mês. Vai entender como é que funciona a respiração, como é que funciona o corpo dessa pessoa. E aí, depois, o que vai acontecer vai ser que ela vai avançar para a aula intermediária. Veja que é importante você ter, se você trabalhar com aula em grupo, não é necessário, mas caso você opte por trabalhar com aula em grupo, tenha pelo menos um horário de aula de iniciantes, que vai ser a porta de entrada das pessoas, e uma aula de intermediários. A pessoa já evoluiu, já entendeu como é que funciona a respiração completa, já entendeu alguns asanas básicos, aí ela vai para a aula intermediária. Paty, qual que é o terceiro estágio? Você falou que tem 3, né? Tem aula avançada. A aula avançada você vai ministrar somente se você tiver alunos mais antigos, tá? Você não precisa ter, mas é só se você tiver alunos mais antigos, aí você pode abrir a possibilidade de uma aula avançada. Não precisa ser uma aula regular da sua turma, pode ser uma aula a cada 15 dias ou uma vez por mês, uma aula só para aluno muito avançado. Ou professor de yoga que pratica com você. Aí você tem os 3 estágios. Por quê? Você vai aproveitar esses 3 estágios. A cada estágio, você vai entender melhor como o aluno funciona. O que acontece muitas vezes? O aluno iniciante, se você coloca ele numa aula intermediária, coloca ele em 20 minutos para fazer meditação, ele vai ficar cansado, ele pode ficar com dor na coluna, ele pode achar que a aula não é para ele. Olha que chato. Agora, se você coloca o contrário, aquele que já é intermediário ou um praticante mais antigo, ele pode sentir que está estagnado. Vou dar um exemplo. Eu faço academia aqui perto da minha casa e eu faço aulas de Muay Thai. Uma das minhas colegas de Muay Thai, ela falou que pratica yoga há 10 anos. E ela comentou comigo o seguinte, ela falou, Paty, eu fiz aula já em estúdio de yoga, já fiz aula em academia, já fiz aula em vários lugares durante esses 10 anos. E eu nunca fiz invertida sobre a cabeça, porque nunca me ensinaram. E ela é forte, ela é flexível, ela é saudável, ela não tem problema nenhum. E ela nunca ensinaram para ela. Quando chega no final da aula, fala, se você souber fazer, faz. Se você não souber, faz outra coisa. E aí ela sentiu que não tá evoluindo mais, tá? Porque chegou no limite. A mesma coisa de você, né? Se você tá numa faculdade e você faz sempre o primeiro semestre igual, uma hora não dá. É a mesma coisa de aula. Se você pega uma mesma aula, fala, Paty, eu não sei muitas aulas, eu não tenho experiência. Então eu vou montar uma aula para dar para os alunos. Legal, faça isso. Mas o que você vai fazer? Montou uma aula para dar para o aluno? Ok, montou aquela aula. E você vai pegar aquela aula e vai começar a ministrar ela. Você vai pegar a experiência com ela. Aquele aluno ou os alunos. Tanto faz se é em grupo, ou se é individual, ou se é presencial online. Se for em grupo, você vai ter que mesclar um pouquinho de que cada aluno quer na aula. Tem que ter esse jogo de cintura. Se for aula personal, você vai entregar direto o que aquele personal quer. É mais direcionada. É diferente. Então tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma aula para iniciantes, uma aula para intermediário, caso você tenha esses 2 públicos. E se for personal, você muda o personal de iniciantes para intermediário também. Você pode dar evoluir a aula dele, tá? Pensa nisso. Então você montou a aula. Paty, mas é muito cansativo, é a mesma aula. Eu vou te falar que o aluno, ele faz aula com você 1 ou 2 vezes por semana, pode ser que ele nem perceba que a sua aula é a mesma. Mas você que tá ali o tempo todo ministrando a aula todos os dias, você pode cansar da sua própria aula. Então como é que você faz? Você vai começar mexendo em algumas coisas. Então eu não tenho muita experiência, Paty. Você vai pegar aquela aula e vai mudar, por exemplo, a mesma aula, mas hoje você vai mudar o pranayama, vai mudar o respiratório. Ou, se for uma aula intermediária, aquele respiratório você vai colocar outra mentalização, uma mentalização com ênfase em flexibilidade, bem-estar com a cor azul celeste. Na outra, você vai colocar uma mentalização com foco na cor alaranjada. Pense em estruturar a aula com tema, uma temática, porque yoga é isso. Yoga é movimento. É como se fosse uma dança. Por quê? Shiva era um bailarino, gente. Shiva, ele queria aprimorar sua dança e descobriu o yoga. Então tem que ter esse movimento. Então, se você usa a coloração alaranjada, vá trabalhando técnicas mais de força. Usa a mentalização alaranjada em toda a sua aula. Você cria matemática para a aula. Paty, eu mudei o respiratório agora para cor azul celeste. Então você pode, se você sentir que o aluno também precisa daquilo, vai criar mais asanas de flexibilidade. Você segue a onda da sua aula, segue matemática. E na aula de iniciante? A aula de iniciante é simples, ó. Uma hora você pode dar esse respiratório abdominal ou completo deitado. Na outra aula você pode pedir para o aluno fazer sentado. Na outra aula você pode fazer um respiratório
respiratório daqueles mais dinâmicos, né? Que é aquele que fica, né, com respiração retida, uns dos Rajas Pranayama. Numa outra aula, você vai ensinar a mesma sequência de técnicas, mas ao invés da pessoa colocar a mão no tornozelo, ela vai colocar a mão no pé. Ao invés da pessoa ficar com a posição normal, ela pode fazer em Padma, o pé na coxa. Então vai dando algumas pequenas variações. Ao invés de ele fazer aquela técnica de flexibilidade, Padahastasana, com as mãos atrás dos tornozelos, ela vai fazer com as mãos no chão. Faça pequenas alterações, né? Ao invés da pessoa fazer com a mão no solo, faz com o cotovelo. Não precisa mudar tudo numa aula só, mude algumas coisas. Ou, a aula intermediária, ela pode ser heterodoxa ou ortodoxa. O que é ortodoxa? Você segue todos os angas na ordem que te ensinaram. A heterodoxa, você pode dar e colocar na ordem que você quiser, dependente do seu objetivo. Ou diminuir. No meu caso, na minha aula intermediária, tem 8 angas, 8 partes. Eu posso dar aula heterodoxa com 3 angas, com 3 partes só. Só mantra, pranayama e samyama, nessa ordem, se eu quiser. Mas tem um objetivo para fazer isso. Mas eu aconselho quem é muito recente, faça aula ortodoxa e vai mudando algumas coisas. Faça aula padrão. E aí, na aula de iniciante, você vai alterando. Você pode mudar a ordem. Na aula de iniciante, você pode começar pela descontração. Ou você pode começar já nas técnicas corporais e fazer depois para as respiratórias. A aula de iniciantes, a gente não costuma usar sânscrito, tá? A gente não usa pranayama, asana. Eu geralmente coloco os nomes reais em português, porque a pessoa está se acostumando, está aprendendo a lidar com a aula, está aprendendo a lidar com o corpo. E se logo de cara você começa a gorfar sânscrito para o aluno, começa a dar muita variação, começa a dar mentalização, não é o objetivo. Exceto se ele está falando que ele veio buscar isso, mas coloca pouca coisa, dá uma pitada, senão dispersa demais. E ele pode achar difícil demais e achar que aquilo não é para ele. E a aula de iniciantes, ela tem feedback constante. Você vai conversar com o aluno o tempo todo. É isso, é uma aula de diálogo, é uma aula que tem uma outra vibe. Geralmente nem apagamos as luzes numa aula de iniciantes. É aula com os olhos abertos, é uma aula mais dinâmica. Até o tipo de música costuma ser uma música mais dinâmica. Então é muito diferente de uma aula intermediária. Mas a aula intermediária, ela também pode ser uma aula diferente, em que você vai dar uma aula extrovertida, mas ela não deixa de ser intermediária, porque ela tem alguns elementos ali, como mentalização, visualizações, intenções. Então, percebe que dá para você fazer isso. Isso vai ser a sua experiência. Então, o que você vai fazer? Qual é a minha orientação? Pega ali a sua aula que você montou, pelo menos uma de intermediários e uma para iniciantes, e vai alterando a cada aula um dos fatores, ou a ordem deles. Só isso já vai deixar a sua aula mais rica. Não precisa mudar tudo de uma vez, se você não sentir a segurança. Vamos falar sobre meditação. O que acontece na meditação? A meditação é quando você pega alguma coisa, seja um yantra, que é uma imagem, ou um mantra, que é um som, ou os dois, que é yantra, mantra, dhyana, ou mantra, yantra, dhyana, e você vai focar naquilo até somente saturar, certo? Sem dispersar. Por que a gente tem uma variedade gigante de técnicas? Para saber qual que funciona melhor para você. Depois que viu qual que funciona melhor para você, escolhe aquela e vai até o fim. A pessoa que consegue pegar uma técnica, focar só nela, consegue chegar mais rapidamente em estágios mais avançados de concentração e meditação do que aquela que fica só variando o tempo todo. Entende? Lógico, nas suas aulas você não precisa dar a mesma técnica. Você pode sim ir variando para o aluno saber qual que funciona melhor para ele. E diga isso na sua aula. Aquele aluno tiver regularidade, você der a mesma aula durante 10 anos para aquele aluno, ele vai evoluir mais rápido do que aquele que gosta de fazer coisas diferentes e não consegue focar, não consegue ter bhava, não consegue ter sankalpa na aula. Ele consegue ser o aluno que aparentemente é mais básico, vai chegar mais longe. Até porque as técnicas básicas, elas são básicas, mas elas são poderosas. Tudo que está dentro do yoga é muito poderoso. Não está lá por acaso. Ah, mas aquela lateroflexão é bobinha. Não tem nada de bobinha. Ela tem um efeito sobre o seu corpo. Vai ter um efeito no corpo do aluno. E isso você tem que valorizar. O yoga é algo muito legal. E o aluno geralmente não reclama que a aula é igual. Geralmente é o professor que reclama sobre isso. Depende do que você vai falar. Se você contextualizar, olha, a aula é a mesma para vocês evoluírem nessas técnicas, tudo bem, o cara vai achar legal. Até porque, se você for pensar, treino de academia, a pessoa vai mudar de treino depois de, sei lá, 20 treinos que ela fez igual. Tem um dia, tudo bem, um dia para braço, um dia para perna. Você pode variar. Um dia você vai dar uma aula focada mais em concentração, outro dia você vai dar uma aula mais focada em perceber melhor a respiração. Você pode fazer isso. Mas é a mesma técnica. Ninguém vai reclamar com o cara, é sempre a mesma sequência, eu quero uma sequência diferente todo dia. Ninguém fala isso na musculação. E por que fala isso em yoga? Qual a diferença? Não tem diferença em relação a isso. Então, você pode sim usar a mesma aula. Você pode sim usar a mesma coisa e fazendo pequenos refinamentos. Mas o mais importante não é se a sua aula é igual. O mais importante é se você está
realmente entregando aquilo que o seu aluno veio buscar. A aula é para ele? Você sabe o que o seu aluno está fazendo ali na sua frente, no tapetinho de yoga? O que ele quer? Ele quer reduzir a ansiedade. Legal, mas para quê? Por que ele quer reduzir a ansiedade? Quer ganhar flexibilidade. Para quê? O que ele quer fazer da vida com ganho de flexibilidade? Aprofunde isso na gestão evolutiva. Você tem que extrair isso dele. Pode ser que a pessoa queira mais flexibilidade para fazer algum outro esporte específico que precisa de flexibilidade. Pode ser que a pessoa que queira força muscular, força nas costas, é para carregar o filho no colo, que ela sente dor e não consegue mais. Porque isso vai te ajudar a ter sacadas de como montar a aula para aquele aluno e vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer a gestão dele de uma maneira mais eficaz, a orientação dele, o acompanhamento dele de uma maneira mais eficaz do que se você soubesse só superficialmente. Flexibilidade, estresse, força. Aí você não entra realmente como um mentor, um professor. Você vai entrar somente uma orientação básica. E é isso. Por que as pessoas cobram um pouco por yoga? As pessoas cobram um pouco por yoga porque você dá uma aulinha só. O seu trabalho é só chegar, marcou com o aluno, abre o EVA, conversa com ele, papapá, deu aula, tchau. E volta a falar com aquele aluno só depois na próxima aula. Você pode fazer assim? Pode. Mas se você fizer assim, você vai ganhar o valorzinho assim. Porque as pessoas vão pensar, vou lá fazer uma aulinha de yoga, que é legal, flexibiliza. Cara, você tem que mostrar a importância do seu trabalho. Como é que você faz isso? Gestão evolutiva, acompanhamento, fazendo a sua preparação corretamente, sabendo a transformação que você gera na vida das pessoas e para quem você gera. E coloque isso em prática. Enquanto isso não acontecer, você vai dar aulinha de yoga e vai ganhar pouquinho. Então aí realmente não faz diferença se a sua aula é igual ou não. Aí você nem vai ter motivação para mudar a aula e estudar sobre isso, porque você ganha tão pouquinho. Você nem tem tempo de fazer isso, porque você dá uma aula em seguida da outra. Ganhar 5K por mês é você ter liberdade de tempo, sobrar tempo para você, inclusive estudar outros modelos de aula, para você ficar mais feliz, você se desafiar mais como professor, não é nem tanto pelo aluno. E por que é tão importante você saber sobre isso? Primeiro, para você não enjoar das suas próprias aulas, porque o aluno faz aula com você 1 ou 2 vezes por semana. Agora, você faz a sua aula todo dia, você tá ali, né? Não tem como desvincular, é você dando aula, você pode enjoar. Segundo, tá bom, pode ter algum aluno que fala, eu queria uma variação, a aula é sempre igual. Então, por esses 2 fatores, é importante você saber métodos de aula. É importante você saber como você vai estruturar suas aulas. E existem métodos de aula para iniciante, para intermediário e até para avançado, né? Então, existe. Dentro do programa VIP, eu estou mostrando para a galera como fazer isso. E antes de até de falar o como fazer, eu estou falando o contexto. O que tem, quais são as variações, como montar uma aula, o que deve conter, quanto tempo dedicar em cada parte. Tudo isso é falado, tudo isso é importante, vai nortear, vai te dar liberdade para você nortear como você criar uma aula que vai ser mais interessante para você e para o seu aluno, tá bom? Dúvidas, coloque nas caixinhas de comentários que eu sempre coloco aqui e me mande mensagens que eu vou ficar muito feliz de falar com vocês. Um grande beijo para quem está no Face, no Twitter, LinkedIn, YouTube e vejo vocês amanhã às 9h47.